Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. As hipóteses sobre a existência ou não de alienígenas reverberam em documentários e vídeos. Vieram de outro universo? São de outras dimensões e interagem com a nossa? São interplanetários? Vivem de forma energética na superfície de algum planeta, dentro ou fora do nosso sistema? Vivem dentro da nossa Terra? Existem avistamentos registrados de OVNIs entrando em vulcões, nos oceanos, desaparecendo subitamente. As dúvidas são: existem seres intraterrenos que escolheram viver debaixo da superfície do planeta, não desejando nos conhecer porque já viviam lá antes do surgimento do Homo sapiens? Existem seres regressivos que se escondem dentro da Terra, em uma de suas camadas mais distantes do núcleo, e poderiam eles sair usando naves feitas com conhecimento de alta tecnologia? Existe um lugar chamado Agartha, com seres luminosos e sábios que secretamente nos ajudam vindo à superfície? E por último, quantos grupos vivem no intraterra, se é que existem? Interagem entre si ou existem conflitos porque os acordos não existem? No início do canal, comentamos que seguíamos um grupo que tem ainda uma voz de comando ao redor do mundo, sempre modulada, escondida, oculta. Vivemos um tempo iludidos e nos oferecemos para ser do movimento da resistência. Tanto que em um mapa de geolocalização de um determinado site, que já nem existe mais, se alguém fizesse uma busca aqui no país, no Brasil, minha foto apareceria como representante do tal movimento. Mas, quando houve uma manifestação na França, conhecida pelos coletes amarelos, vimos mulheres acompanhando os protestos, quase sem vestimentas, cobertos com um manto vermelho e o corpo com tinta prateada. E na época, esse líder oculto disse que elas eram sacerdotisas da deusa e que estavam participando do movimento de resistência, mas antes a informação era: quem fosse escolhido para ajudar no subterrâneo jamais poderia ir à superfície novamente. Então fizemos as nossas próprias pesquisas e nos ressoou o afastamento e quebra de vínculos com estes grupos. Algo que queremos ressaltar é que quando falamos de seres que vivem no intraterra, a ideia que muitos possuem é que tais seres vivem tão dentro da Terra que descartam de cara a hipótese por causa do núcleo do planeta em alta temperatura. Núcleo este que está a quase 3.000 quilômetros de profundidade. O planeta possui, abaixo da superfície, além das inúmeras cavernas superprofundas que nunca foram mapeadas pelo homem, duas camadas diferentes, acima e acial. A primeira é formada de sílica e magnésio, e a segunda de silício e alumínio. Lembrando que o metal mais abundante na crosta terrestre é o alumínio, mas na forma metálica já não é natural. O silício, quando exposto na superfície, torna-se sólido e está presente nos cristais e é um dos 12 elementos principais na composição de organismos vivos. Voltando aos intraterrenos, a ideia parece fantástica demais, desde o livro escrito pelo visionário Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Além disso, temos o registro crível no diário do almirante Byrd, que participou do projeto High Jump, projeto este que tem um conteúdo aqui no canal. Ele fez uma expedição à Antártida, onde ele afirma ter obtido um contato com uma civilização intraterrena extremamente avançada tecnologicamente. A ufóloga argentina Andrea Simondini diz que OVNIs que saem do subterrâneo, apesar de ainda serem um mistério,
começarão a surgir cada vez mais ao redor do mundo. Os OVNIs, que seriam objetos submarinos não identificados, estão nos nossos oceanos. Mas não podemos afirmar com absoluta certeza que embaixo d'água não existam entradas para bases diversas. Nenhuma possibilidade pode ser descartada, mesmo que, como os objetos não identificados que aparecem nos céus, tudo pareça uma grande ficção. Estamos vivenciando novos tempos e o que era conhecimento suprimido será liberado e precisam ser compreendidos. O pesquisador Mac Tonnies chamava tais seres, os intraterrenos, de criptoterrestres. Ele acreditava que nem todos os avistamentos de OVNIs eram de extraterrestres ou interdimensionais. Ele acreditava que greys ou raps, entre outras espécies humanoides, na verdade eram daqui mesmo. Ele disse: por muito tempo os chamamos de aliens, assumindo que nós representamos o melhor e o mais brilhante lado do nosso planeta. Em outras palavras, estão bem e não querem ser incomodados pelos humanos da superfície. O pesquisador argentino Ángel Polo, escritor do livro Outra Civilização nos Governa, os Intraterrestres, publicado em 1997, fala do relatório Brody, elaborado pelo Conselho de Aeronáutica Civil Americana, especificamente sobre um caso que acabou sendo incluído na Circular 54N em 1958, pasta 10093. Polo, que também era jornalista, recebeu informações de um insider lá da Filadélfia. Mas precisamos fazer algo que quem acompanha o canal já está acostumado: voltar no tempo, lá para o dia 13 de junho de 56. Um homem chamado William Brody, jornalista e publicitário, embarcou em um avião da Piedmont Airlines em uma cidade da Carolina do Norte, e a sua viagem tinha um propósito: abrir mais uma agência de marketing. 22 minutos após o avião decolar, duas luzes imensas atingiram este avião, deixando-o simplesmente suspenso no ar. Os passageiros começaram a gritar e um deles, em seu depoimento este super, ultra secreto, disse que a sensação foi de apatia, ele se sentiu totalmente imobilizado. Foi então que uma luz violeta atingiu Brody, e todos os passageiros ali do avião testemunharam o impossível. Ele foi levado pelas luzes. Já em seu depoimento ao governo, Brody afirmou que foi levado por intraterrenos. Ele disse que falaram que antes de acordos serem feitos pelo Eisenhower, houve uma tentativa de contato já no governo Truman, em 1946, um ano antes de Roosevelt, quando o embaixador da Suécia pediu um encontro com o 33º presidente americano. Marcado o encontro, o embaixador entregou uma mensagem escrita nas mãos de Truman. Segundo ele, o governo sueco estava em uma reunião quando seres magros, medindo um pouco mais de 1,20 de altura, surgiram de repente na reunião, se materializaram. O teor da mensagem era: pela harmonia humana, e expressaram imensa preocupação sobre os perigos que a humanidade enfrentaria no futuro. Segundo o pesquisador Athanasius Kircher, um padre jesuíta que não era bem visto por ser interessado em disseminar conhecimento e faleceu em Roma no ano de 1680, existe, teoricamente, uma tecnologia de resfriamento subterrâneo e que tais seres são remanescentes dos Atlantes. Entretanto, no nosso ponto de vista, ter um avistamento de luzes nos céus ou luzes que saem do oceano, dos mares ou de algum vulcão
ou de cavernas não provam se são ou não da verdadeira luz. Só o discernimento pode ressoar a nossa essência conectada ao eu superior, que por sua vez estará conectado à fonte criadora, sentindo a energia que aquele momento transmitirá. Por exemplo, Chico Xavier, espiritualista, teve experiências com alienígenas, teve avistamentos, e ele até fez um alerta de perigo sobre algumas luzes específicas que podemos ver nos céus. No caso Brody, ele foi levado por uma luz violeta para o interior da Terra, e no relatório Top Secret podia-se ler que tais seres são desenvolvidos tecnologicamente e obtiveram o controle de energias, podendo desintegrar átomos e integrá-los novamente em qualquer parte do mundo, ou seja, o poder do teletransporte em nível global. Possuem uma longevidade maior do que a nossa e não são violentos uns com os outros, mas isso só foi possível porque adotaram energia limpa e um outro modo de vida. As cidades foram construídas em 4 anéis perfeitos que estão ao redor da superfície terrena. Convém lembrar que quando isso aconteceu, a topografia do planeta Terra era muito diferente. E, através de uma rede geométrica, eles podiam acessar as águas dos mares. Atualmente, os locais que mencionaram, sem uma localização específica para bons avistamentos, são o Mar do Japão, o Mar Argentino e as Bahamas, no Atlântico Norte. Além da energia livre, também conhecem o poder das estrelas, o que nos leva a crer que podem, nesse caso, serem humanoides vindos de outros locais, que simplesmente decidiram, desde os primórdios, abrigar-se no subterrâneo do planeta. Faremos um conteúdo posterior falando também sobre os seres regressivos que estão por lá, trabalhando em acordo com os nossos governos e não ousam interferir ou interagir com os seres benevolentes tão avançados quanto eles e que a longo prazo se mostrarão à humanidade. Sim, é preciso olhar para cima, mas que também possamos começar a nos preparar para outro tipo de encontro bem diferenciado, como os vividos pelo Brody, pelo Almirante Byrd e muitos outros que ainda não contaram as suas experiências. Afinal de contas, por ocasião do fim da transição e a consequente ascensão, tais seres, sendo benevolentes, não vão precisar ficar por aqui. E se ficarem, será por livre escolha. O que você acha disso tudo? Deixe aí nos comentários e pedimos que sejam comentários resumidos. E se você tiver alguma informação de pesquisa ou desejar falar conosco a esse respeito, envie a sua mensagem para o nosso e-mail, que sempre está na descrição de todos os nossos conteúdos. Será um prazer ler o que você pensa a respeito e talvez até compartilhar a sua pesquisa com todos que nos acompanham. Gratidão por essa companhia, gratidão pelo apoio, pelo suporte, pelo carinho ao canal, gratidão àqueles que continuam nos ajudando de forma independente da plataforma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento a respeito do que virá aí pela frente e para todos nós muita da verdadeira luz.